Olá, leitores do ComTuNet que nos acompanham aqui pela nossa TV ComTuNet. Hoje eu estou recebendo o presidente da Federação das Indústrias, José Adriano. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado. Nós vamos conversar um pouco sobre esse período de pandemia, né? O senhor é presidente de uma classe muito forte, né? Que é a da indústria. Um setor que é responsável, né, pela movimentação da economia, assim como outros, mas... E como tantos outros, foi muito afetado pela pandemia, né? Que a gente está agora tentando dar os primeiros respiros desse pós-pandemia, mas ainda enfrentando uma dificuldade, né? Como é que esse setor foi afetado, presidente, durante esse período de pandemia? Olha, em primeiro lugar, é bom que se diga que a gente ainda não atravessou esse deserto, Sim. né? A gente ainda está naquele movimento, se Deus quiser, de preparar para o pouso, mas tudo pode acontecer. Então é bom que a gente tome muito cuidado, que a gente não dê moleza para esse vírus, tem uma nova cepa ali. E a gente não quer dar um passo para trás do ponto de vista de todas as restrições que todos os setores da economia foram obrigados a ter que cumprir para que a gente conseguisse chegar até aqui. Então, é bom que fique claro que a gente não defende de maneira nenhuma nenhum tipo de exposição, nenhum tipo de excesso, porque a gente precisa caminhar respeitando a convivência com esse vírus. Afetado, acho que não é a palavra, acho que a gente foi bombardeado, né? Assim, todos os setores, de uma forma geral, a sociedade como um todo, a humanidade em si, e traz uma reflexão muito grande para a gente, que é necessário nesse momento, a gente aprender, tirar algum aprendizado de tudo isso. Mas eu acho que, dizendo de uma forma muito mais clara, o momento que a gente viveu lá em 2020, no início do ano, foi talvez a parte mais difícil para todo o setor da economia, por conta do desconhecimento, né? Tudo era muito surpresa, a desinformação, existia muita informação truncada, os poderes, o Estado, os municípios, ninguém sabia quem tinha que tomar a devida ordem, então virou um caos. E aí o empresariado, como um todo, ele precisa dessa orientação. Então, da mesma forma que os órgãos de controle, os governos estaduais, federais, municipais não conseguiram se entender no primeiro momento, o empresariado também ficou muito preocupado. Será que isso de fato vai durar muito tempo? Será que isso é passageiro? O que eu posso fazer? Então nós tivemos sim esse momento assim mais crítico daquela relação com o nosso cliente e que gerou uma preocupação muito grande dos reflexos disso quando isso tudo passasse. Então foi aí onde a gente, enquanto federação, é o momento que a gente precisa se dedicar exclusivamente a fazer alianças, a fazer diálogo, a tentar compreender e deixar muito claro que o nosso adversário, naquele momento e ainda é hoje, ainda é o vírus, é um adversário comum. Então a gente deixou todas as nossas diferenças de competição de lado e fomos montar uma sala de situação. E aí sim, o setor da indústria, a gente começou a identificar os problemas que a gente estava vivendo naquele momento, como a gente não teve tempo de se preparar, o que seria possível fazer para a gente mitigar os problemas que viriam logo a seguir. Então a gente teve uma aflição muito grande de empresários, inclusive, de ter visto, vendo todo o investimento de uma vida sucumbir, porque ele não teve tempo de se planejar para se preparar para o endividamento. Então surgiu todo tipo de angústia e nós tínhamos que estar lá, e eu não parei de trabalhar nem um dia e convoquei todos os parceiros, a gente chamou todos os setores de uma forma geral, comércio, serviço, agricultura, porque tudo faz parte de um processo. E nós estamos bem no meio, né? E aí, assim, conseguimos, sim, acho que até de forma muito heróica, a gente conseguiu ser um dos primeiros setores a ter a compreensão do governo e das autoridades que nós somos um setor essencial. E aí, a partir daí, a gente começou a ter alguma flexibilidade em relação a outros setores, mesmo se arriscando, e eu chamava para todo mundo para uma batalha. E nós éramos esse exército, né? Que a gente tinha que manter abastecido a população para que ela se protegesse em casa. A gente precisava estar na linha de frente ali se expondo, mas que não gerasse aquela situação de uma imagem de que a gente queria ali apenas olhar para o lucro. A gente estava ali protegendo vidas e foi isso que a gente fez, foi esse o trabalho que a gente teve. Então, acho que nesse momento a gente navega em mares mais calmos,
mas a gente ficou um legado aí de uma relação que a gente aproximou com outros setores, do diálogo que a gente conseguiu ter com os órgãos de controle, a maturidade que a gente ganhou. Então, assim, em função de tudo que a gente vive de dificuldade na nossa atividade, não chegou nem perto do que a gente viveu esse tempo todinho e a gente amadureceu. Talvez essa organização que vocês tiveram e até a compreensão, né, a empatia com outros setores, sair ali apenas da indústria, mas trazer esses outros setores, como o senhor citou, para debater a melhor forma. Eu só acredito que essa organização e compreensão, maturidade de que era um vírus a ser enfrentado, não se sabia quanto tempo, mas essa era a realidade e não tinha o que fazer. Precisava achar uma solução para que fosse pelo menos diminuído o impacto. Isso fez com que a relação com as autoridades fosse mais fácil, fosse mais respeitado o setor? Olha, no início foi tudo muito difícil, como eu mesmo disse, existia muita falta de informação, não existia nenhum estudo que desse para a gente as informações necessárias de como a gente combatia. O que a gente tinha da história aí era de mais de 100 anos para trás, né? Então, houve a necessidade de dar tempo ao tempo, mas o vírus não esperou. Poderíamos ter mitigado, poderíamos ter evitado muitas mortes, sim, mas não dava para a gente ficar olhando, tratando de coisa pontual, você tinha que pensar no todo. Então, é isso que faz as instituições, a gente deixa um pouco a individualidade de lado e vai para uma coisa mais de pragmatismo, olhando para o universo que a gente está vivendo. Então, foi essa a maturidade que a gente ganhou. Agora, a relação com as autoridades começou ruim, porque exatamente eles sabiam da responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eles tinham muitos receios também de como eles deviam tomar decisões. E aí foi ajustando ao longo do tempo. É lógico que na primeira condição que alguém chega para você e diz você tem que optar entre trabalhar e sobreviver. A pessoa opta por dizer, eu quero sobreviver, mas como vai sobreviver se não tiver dado as condições mínimas? O Estado brasileiro é um Estado muito disperso do ponto de vista dessas relação da economia com as necessidades primárias da sociedade. Então, foi isso que a gente foi construindo, não foi fácil, porque a gente não tinha sequer autorização para a gente ir e vir, né? Porque em alguns casos a gente foi realmente obrigado a não poder fazer determinados encontros. O uso de tecnologia tinha sido colocado de uma forma assim secundária e teve que ser precipitada para alguns ambientes, alguns encontros, e tudo isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo, mas isso mostrou que a gente é capaz de superar qualquer tipo de dificuldade, então isso fortalece a gente também psicologicamente. Entendo. Como que está hoje a relação, né, do setor industrial com o governo Gladson? Como é que o Estado tem atuado para ajudar a se reerguer nesse momento, como já citamos, né, que ainda é de incertezas, mas que as coisas já começaram a voltar ao normal dentro do possível? Houve um momento de muita insegurança de quais as decisões que precisavam ser tomadas de forma mais prioritária, né? E quase sempre você está num churrasco, você quer o melhor pedaço, né? E quer primeiro. Bom, aí nós tivemos que ter a compreensão com as dificuldades que o Estado enfrentava, e o Brasil como um todo sabe que os estados menores precisam muito do apoio do governo federal, e isso demorou um pouco. Então, houve sim um momento em que a gente achou que seria uma situação mais crítica que a gente iria viver. Mas graças a Deus e também com muita sorte, o governo federal, quando começou a fazer essa liberação, houveram algumas tomadas de decisões, principalmente na questão sanitária, que foi muito importante, né, naquele momento. Não discuto aqui nenhuma situação em que você devesse ter tomado outro tipo de decisão. A gente até pensava no momento, fazendo um pré-julgamento, mas hoje a gente sabe que a gente poderia ter tido mais acerto, mas eu acho que o que foi feito com a vontade de acertar, e naquele momento era o que a gente tinha para viver naquele momento. E assim, as discussões que a gente foi travando com o governo do Estado aproximou a gente bastante para saber que uma hora isso iria passar e haveria de ter um momento da compreensão do Estado e do governo federal, que o empresário
iria precisar dessa mão estendida do governo. Eu acho que isso a gente está começando a ter agora, né? E também compreendendo que esse Estado precisa muito do apoio do governo federal, então o momento é da gente se manter de pé e se ajudando. Então o empresariado nesse momento não está olhando para a cor partidária, não está olhando para nenhum tipo de paixão, a gente está buscando quem está no executivo, quem está à frente de determinada missão agora, a gente procurar fazer desse Estado um Estado mais forte. Certo. Presidente, a ponte sobre o Rio Madeira, né? Foi aí uma obra muito esperada durante tantos anos. Ela já trouxe algum impacto para o setor da indústria aqui no Acre? Claro. Olha, primeiro que a nossa condição com o estado de Rondônia melhorou bastante, né? 2 horas a menos aí para qualquer tipo de atividade que você tenha, que haja necessidade de usar essa logística. Mas o setor hoteleiro começa a ter, lógico, né, alguma dificuldade ainda vive, porque a economia não está como a gente gostaria. Você já começa a ver que o turismo doméstico já começa a acontecer, porque as pessoas sentem a segurança de que elas podem vir e voltar a hora que quiserem, não vão depender de um rio mais seco, um rio mais cheio, e, enfim, aquele estresse todinho. E, óbvio, a gente sabe que o custo de tudo que você importa nesse estado ou exporta tem a ver com a logística. Mas você observa que se eu fosse fazer conta hoje, eu teria que considerar os aumentos que a gente tem no combustível. Então, levando-se em consideração que nós tivemos aumentos sucessivos, né? Não digo se é justo ou injusto, mas que faz parte dessa conta, eu diria que a situação poderia estar muito mais grave em termos de custo de vida para nós aqui. A liberdade que a gente comemora é que esse problema a gente tirou de cima da mesa, agora a gente tem que focar em outro. E o outro está logo ali, depois da ponte, que é a nossa BR, que precisa ter um tratamento mais especial, um olhar mais especial e carinhoso de todas as autoridades, inclusive a gente da sociedade, das entidades. A gente tem que se unir, porque agora a gente precisa da manutenção dessas BR de forma profissional. Então, essas são as situações que a gente consegue entender que não é só a ponte, a gente precisa da ponte, precisa dessa BR também em condições de trafegabilidade, e aí sim a gente vai ter essa diferença muito mais visível. Vocês têm buscado a bancada federal, têm recebido ajuda de senadores, sinalização para essas lutas de, por exemplo, a melhoria da BR? Olha, infelizmente eu não trago boas notícias com relação à BR. Nós estamos num movimento desde o início do ano, e a gente teve que forçar, independente da situação, cor laranja, cor verde, cor não sei o que tinha as restrições, nós forçamos uma visita à BR para mostrar naquele momento, antes que a gente tivesse uma situação mais delicada, que a BR ela precisa, independente do momento da economia que o governo federal vive, precisa de uma atenção especial em termos de orçamento. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar a tempo de ter a compreensão dos nossos parlamentares federais, do governo, que estavam todos focados em se manter de pé diante da situação de pandemia, e foi tudo focado para a saúde, mas eu acho que a gente cabe sim agora um olhar diferente para a gente colocar no orçamento a recuperação dessa BR de uma forma mais perene. E aí a gente iniciou um movimento, como eu falei no início do ano, buscando exatamente coordenar uma união de várias entidades, e agora também vamos passar buscando o apoio de todos os prefeitos, né? Independente dele ser de Assis Brasil, ele interage com a necessidade dessa BR-364 também, de uma forma ou de outra. A gente quer o apoio, nós vamos buscar o apoio dos prefeitos, vamos buscar o apoio dos parlamentares, dos senadores, independente da condição que eles se encontrem nessa relação com o governo federal, para que a gente busque um orçamento claro e seguro para os próximos 10 anos. E também, ao mesmo tempo, a gente está discutindo com o DENIT, e buscando a condição de elaboração de um projeto mais próximo da nossa realidade do solo que a gente tem. E aí sim, tem um custo para o projeto, tem um custo para a execução dessa obra e tem um período. Mas a gente precisa, primeiro, que a gente tenha o apoio de todas essas autoridades para a gente conseguir colocar isso no orçamento a partir de 2022. E a estrada para Pucallpa, né? Você foi um grande defensor
E quais os impactos que isso vai trazer? Eu só acho que esse é o momento dessa obra, sendo que, como o senhor mesmo citou, a BR-364 é um gargalo aí, né, muito forte. Como que o senhor vê essa situação? Uma BR, como todas as outras, ela traz uma necessidade de que você faça um projeto de viabilidade para ela, econômico e social. No caso de Pucallpa, a gente tem uma viabilidade econômica muito forte, muito tranquila, porque Cruzeiro do Sul, por ser uma cidade com DNA empreendedor muito forte, também lá tem uma possibilidade de você ter a exploração de jazidas ali, muito interessante, coisa que a gente não tem no restante do estado. Então, me aproximo bastante da realidade dos empresários do Cruzeiro do Sul, porque eu acho que tem potencial para, numa relação ali com a comunidade peruana, a gente conseguir ter, de fato, um novo polo industrial para aquela região. Então, esse é o fator que me motiva a gente apoiar, independente das outras discussões que precisam ser travadas. Mas hoje, a realidade é um pouquinho diferente do que foi há 8 meses atrás. Nós temos um governo dito de esquerda lá, que com certeza não consegue conversar da mesma forma que o governo anterior com o nosso governo brasileiro. Mas eu digo também que não é o momento dela ser tão estratégica olhando para trás. Então eu preciso que as pessoas entendam que a gente não deixa de ter o interesse de que a gente execute, que a gente vire realidade, transforme em realidade essa ligação do Sul a Pucallpa. Mas a gente precisa cuidar do que a gente já tem. Porque se não faz sentido nenhum a gente brigar por uma nova BR, um novo pedaço de BR, se a gente não tem condições de manter que chega até ela. Então, a minha preocupação hoje é que a gente não descarte a possibilidade, já existe a intenção do governo federal, mas, poxa, vamos olhar para cá, nós temos tanto mais interesse que esse trecho de Rio Branco a Cruzeiro do Sul tem uma condição de trafegabilidade segura, mais até do que abrir uma nova BR. Então, é por isso que a gente, nesse momento, deu uma recuada, que a gente precisa olhar para o que a gente tem, para não ficar nesse discurso somente, porque lá, inclusive, é uma coisa que vai valer para o Brasil inteiro. Essa outra BR aqui é do Brasil, mas o resto do Brasil não tem as mesmas necessidades que nós temos, que ela se mantenha em condições viáveis agora. Quem precisa é o povo criando. Então, a gente tem que fazer essa reflexão com relação a esse novo investimento, olhando para Pucallpa. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, só tem muitas atribuições, né? Falou de muitas questões que precisaram ser feitas e que precisam ser endossadas ainda mais nesse período. Mas o senhor já chegou a ser candidato, nós estamos aproximando do ano eleitoral. Tem alguma pretensão política para próximas eleições? Nenhuma, só apoiar os políticos profissionais aí, desde que eles nos apoiem, porque o nosso movimento em 2018 é para mostrar que o empresário, se quiser, a gente pode pedir voto, né, pode concorrer também, mas eu não acho que esse seja o caminho. Eu acho que cada um no seu quadrado lá. E se a gente conseguir manter essa harmonia, eu não tenho necessidade nenhuma de me aventurar nesse caminho aí. Agora sim, é bom que se diga, nós precisamos de muito apoio, nós precisamos de muita compreensão. É bom que cada um representante que se postule um cargo parlamentar ou executivo comece a discutir com a economia de uma forma a entender as nossas dores. Nós não queremos um ventríloco lá, nós queremos uma pessoa que sinta as nossas necessidades e compreenda que a gente não está pedindo favor, a gente quer ajudar a sociedade como um todo. Então, o empresário, ele tem essa preocupação de ganhar o seu como todo mundo, mas a gente corre mais risco do que muita gente que está aí. Então, é bom que a gente coloque dessa forma. Mas nós temos muito caminho a fazer, muito caminho a percorrer, nós temos muita coisa para fazer. Então, eu acho que nesse momento eu ajudo mais se eu ficar aqui nessa condição. Mas, como todo mundo diz, né, o futuro a Deus pertence. Chegar 2022, pode ser que as coisas mudem, mas por enquanto a minha posição é ficar onde eu estou aqui e, se Deus ajudar, continuar fazendo o meu trabalho aí para conseguir ajudar todo empresário, melhorar essa relação do empresário com a sociedade, melhorar a imagem do empresário diante de tantas adversidades que a gente vem enfrentando, entendeu? É isso. Tá bom, presidente José Adriano, muito obrigada por ter vindo aqui, esse bate-papo, e encerramos por aqui.